E eu quero anunciar que em Cristo você é rei. Vamos meditar nesta palavra? Vem comigo. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e ler comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fala da fé. Da fé. E é interessante que nesta palavra fala de fundamento. Fundamento, tá? Fundamento é aquilo que serve de fundação para uma edificação, para uma construção. Você vai fazer um prédio, primeiro você precisa fazer a fundação. Não existe, não tem como você caminhar, eu e você, caminharmos pensando que está caminhando com Jesus, se você não estiver firmado, fundamentado na fé. Agora, é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. O que nós estamos esperando na nossa vida? Nós estamos esperando a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor. Esta deve ser a minha e deve ser a sua fé. Saiba, querido, que Jesus vem e vem para reinar. Eu quero solidificar isso no seu coração, trazendo para você duas leituras. Primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus, ela diz assim: Porque vós mesmo sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, também a palavra nos diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus vem, e ele vem para reinar. O reino do mundo está chegando ao seu final. Tá? Nós precisamos crer nisso. Crer. E quem crê, não duvida. Tá? Não pode duvidar. Tiago escreve isso. E eu quero ler contigo no capítulo 1 de Tiago, versículos de 5 a 8. Olha só o que Tiago escreveu para nós. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé e não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que você recebe a autoridade sobre o reino das trevas. O reino das trevas. Deus te dá um outro status, uma nova situação. Deus coloca num outro plano. Veja comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Veja aí comigo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um sacerdócio real,
Não é qualquer sacerdócio, é um sacerdócio real. Então, nação santa. Por que nação santa? Nação santa porque ele está formando um reino de santos, eleitos por ele, para o seu reino, para a glória dele. Você era amiguinho do diabo, agora você é inimigo dele, ou ele é o seu inimigo, tá? Como queira, ou ele é o seu inimigo. E aí, como seu inimigo, tá? O que o diabo vai fazer, tentar fazer com a sua vida? Leia comigo em 1 Pedro ainda, mas no capítulo 5, nos versículos 8 e 9. E a palavra diz assim para nós, olha: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Satanás está tentando destruir a tua vida. E aí pastor, o que fazer? Ah, mas a Bíblia ela te alerta e ela te dá o escape, ela te diz também como você vencer essa luta. Abre aí tua Bíblia, Tiago capítulo de número 4, no versículo 7. E a Bíblia anuncia para você o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem uma herança e você tem um destino. A palavra também, ela confirma isso. Você tem uma herança e você tem um destino. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo tem herança? Tem. E a palavra diz que nós somos co-herdeiros. Gente, isso é importante. Olha só, em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. E diz assim: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O diabo é o ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. O que a Bíblia nos reserva, e às vezes a gente, até na hora de orar, em determinadas situações, a gente ora não muito de acordo com a palavra. Eu vou explicar isso. Leia comigo Provérbios capítulo 6, nos versículos 30 e o 31. Olha o que diz a palavra. Não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta, para saciar a fome. E, se apanhado, pagará 7 vezes tanto, dando até todos os bens de sua casa. A pergunta que eu faço é a seguinte: alguém conhece alguma história do bandido que roubou e que ele foi obrigado a devolver 7 vezes mais o que ele roubou, inclusive perdendo até todos os bens da sua casa? Nós vivemos num mundo realmente de injustiça à luz da palavra. Pode até ser justiça à luz da lei dos homens, mas à luz da palavra. Não sou advogado para dizer que é justiça em relação à lei, mas em relação à lei a lei de Deus, em relação à palavra, nós somos autoridades para falar. Quando você ora porque alguém pegou alguma coisa, você é daqueles que ora: Senhor, o diabo me roubou, me dá outro, Senhor. Aí você vai para a palavra, e a palavra diz que aquele que roubou, ele tem que pagar 7 vezes. Então, Senhor, que se cumpra essa palavra. Só que a lei dos homens não está escrita dessa forma, ok? Somos feitos sacerdotes para Deus,
sacerdotes para Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vem comigo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos e séculos. Amém. Mas olha só, nós fomos ou seremos feitos sacerdotes para Deus. Sacerdotes para Deus, tá? E diz mais ainda, olha só, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Isso você precisa entender. Este príncipe aqui não é o príncipe porque é o príncipe, o filho do rei, não. O príncipe aqui é porque ele é o principal, o primeiro, o 01, o primeiro, tá? Começa por ele. Ele próprio diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. O princípio, ele é o principal. Tudo começa com ele. Jesus, ele é o primeiro. E aqui a palavra está direcionando isso, tá? Então, que Jesus, ele que é o principal, ele que é o primeiro, tá? O primeiro, tá? Dos reis da terra. Então, existem outros reis, não é só Jesus. Você está entendendo? Tá me acompanhando nisso aí, queridos? Por isso que você já recebeu autoridade, entendeu? Toda aquela palavra que eu estou trazendo aqui para você, ela está aqui, tá mostrando como você está sendo preparado, como você está sendo capacitado, como você está sendo projetado pelo poder de Deus para o dia vindouro, o dia que ele virá, e não mais como servo, ele virá como Senhor e virá para reinar. E você tem que estar preparado, porque você vai reinar na terra com Jesus. Gostou disso, né? Esse foi bom para você, né? Agora você gostou. Então, vale a pena você passar pelo padecimento. Tem que passar pelo padecimento também. Eu falei de coisas boas, mas falei também de um momento ruim. Porque há um padecimento. E Jesus padeceu, você tem que padecer com ele. Entendeu? Por que o caminho difícil para ele e para você é o caminho fácil? Jesus foi de escada e você vai de elevador. Não, né? O principal, tá? É Jesus Cristo. E ele está falando aqui que dos reis da terra. Então existem outros reis. Da onde vêm esses reis? Se a Bíblia diz que ele vai reinar conosco, nós lemos aqui na passagem, ele reinará conosco, ele vem para reinar e reinar conosco. Agora está falando aqui, se ele vai reinar conosco, e ele é o primeiro, o principal dos reis que reinarão a terra. Os reis da terra. Que maravilha, não é essa palavra? Tá? Então, eu afirmo para você aqui hoje, nós reinaremos com Jesus. E por que eu estou afirmando? Eu estou afirmando é porque eu sou o cara das afirmações impossíveis. Não, querido. Eu estou afirmando porque eu li isso na palavra. A palavra, ela fala isso para mim, aí eu venho aqui e falo para você. Veja comigo que você também vai ver e vai passar a falar isso daqui para frente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12. Vamos nessa? E diz assim: se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Nós reinaremos com Cristo. E eu afirmei isso, profetizando isso para a tua vida. Você não vai cair, você vai perseverar, você vai continuar, você vai vencer. É por isso que a palavra diz: ao que vencer, lhe será dado a coroa da vida. A coroa. Então cuide para que não lhe roubem a coroa. Então persevera. Essa coroa é sua, meu irmão. Essa coroa é sua. Você reinará com Jesus. Você, em Cristo, tu é rei. Em Cristo você é rei. Jesus é o rei dos reis. Em Apocalipse 19:16, está escrito isso para mim e para você. No manto sobre sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis
Senhor dos senhores. Entenda que esse rei primeiro é Jesus. Dois reis. Que reis? Jesus não vai vir à terra para reinar com Putin, com Bolsonaro, com Trump, com outros nomes, Nicolás Maduro, o Fidel Castro. Não. Nananina não. Não é com esses homens que Jesus vai reinar. Jesus vai reinar aqui na terra. Com você. Comigo. Conosco. Em Cristo. Você é rei. Você acredita nisso? Vídeo. E que Deus te abençoe. Amém? Amém e amém. Deixa também aí o teu amém. Glórias a Deus. Amém, irmão?